Aceitando o desafio do primeiro emprego. Gosto muito dessa palavra, desafio. É uma das coisas mais fundamentais em nossa vida. Conseguir superar nossos obstáculos, nossos anseios, nossas dificuldades. O primeiro emprego é um desafio. Então, vamos lá. O que é a palavra desafio? Eu entendo que desafio é algo novo que de repente está acontecendo em minha vida e eu preciso saber a melhor forma de lidar com ela. Quantos desafios que nós já passamos, não digo que é uma dificuldade, não acredito que desafio seja uma dificuldade, mas eu acredito que desafio seja um termo utilizado como uma forma de enfrentar alguma coisa. E isso pode acarretar em objetivos positivos e, por outro lado, infelizmente também, objetivos negativos. E eu falo que o primeiro emprego ele é um desafio. É como se fosse o primeiro dia de aula nosso na escola. Também é um desafio. É como se fosse o primeiro encontro de um relacionamento. Também é um desafio. Por quê? Porque eu estou em um lugar onde eu não conheço as pessoas, eu estou me relacionando com uma pessoa que eu não sei muito sobre ele ou sobre ela. Eu estou entrando em uma faculdade onde existem pessoas de várias cidades e eu preciso utilizar de alguma forma para enfrentar esse medo, essa minha inibição de repente. Você está em um ambiente totalmente desacostumado e tem o receio de estar com pessoas que nunca viu ou fazer coisas que só presenciou quando você era o cliente do outro lado. Foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês. O desafio nada mais é do que eu viver no meio de algum ambiente na qual sai da minha zona de conforto. Por isso, é importante praticar a empatia. Você aprende a respeitar o outro, aceitando suas limitações, pois se coloca no lugar dele e começa a se cobrar pensando, e se fosse eu? Então, quando a gente fala desse desafio, eu preciso me colocar no lugar do outro. Pensando da forma que, e se fosse comigo que estivesse acontecendo daquele jeito, como será que eu agiria? Não conheço ninguém que não tenha vencido na vida sem ter passado antes, sem antes ter passado por dificuldades ou superação. Que bom, né? Se a gente pudesse entender que a vida é feita só de flores. Que a gente não passa por tempestades, que a gente não pisa em espinhos. Mas, como diz aqui, e eu realmente confirmo, que é difícil alguém que venceu na vida sem ter passado por alguma dificuldade ou por alguma superação. E eu sempre falo que para a gente ganhar algumas coisas, nós temos que perder outras. Então, o que seria a dificuldade? Perder algumas coisas. E o que seria a superação? Ganhar outras. Um exemplo bem bobo, mas realista, gente. Porque eu quero, de repente, tirar carta. Então, o que eu tenho que fazer? Passar por algumas dificuldades, deixar de comprar lanche todo final de semana, deixar de sair com meus amigos de final de semana, de comprar roupas todo mês. E a minha superação é eu conseguir esse dinheiro para que essa carta seja tirada. Perco algumas coisas para poder ganhar outras. É importante saber respeitar os limites, mas antes é preciso conhecer os seus limites. Então tem uma frase que fala, né? Que o meu limite termina quando começa o seu. E é exatamente isso. Eu preciso respeitar o limite de cada pessoa. Mas para eu respeitar o limite das pessoas, eu preciso saber quais são os meus limites. Até onde eu sou capaz de chegar. Você já
pararam para pensar, de repente, qual é o valor do seu limite? Vocês já pararam para pensar até aonde vai o seu limite? Quantas vezes nós ouvimos nossos pais ou alguém do nosso lado falar: olha, meu limite está acabando, eu já estou zerando o meu limite. E vocês? Vocês sabem qual é o seu limite? Para eu poder respeitar o limite do outro, então eu preciso conhecer primeiramente o meu. Há pessoas que não aguentam nada, desistem de primeira, não conseguem sentir o gostinho da felicidade por ter alcançado aquele determinado feito. Então, um ponto de limite é isso. Passei por 2 ou 3 entrevistas e, infelizmente, acabou dando negativo. E aí eu já desisto de querer trabalhar naquela área. Fiz 3 ou 4 provas de habilitação, não passei, desisto daquela área. E essas pessoas que desistem já de imediato, elas não conseguem explicar para a gente, elas não conseguem falar para a gente o que é o gostinho do conseguir, o que é o gostinho daquela felicidade de ter alcançado aquilo que você de repente ficou tempo sonhando com aquele feito. E aí a gente pode dar como exemplo, e eu gosto muito disso, eu vivi isso também, você de repente trabalhar o dia inteiro, depois você às vezes nem ir para casa, ir direto para a faculdade, estudar fora da cidade, chegar em casa super cansado, depois você tem a opção de ou comer, ou tomar banho, ou estudar, porque os 3 pelo horário que se chega de uma faculdade você não consegue fazer. E aí quando você está lá nos últimos semestres da faculdade, que você vê aquele gostinho de que aquela felicidade que você gostaria de alcançar está chegando no final, é algo que só quem passa por isso sabe explicar. É um obstáculo um desafio, podemos dizer assim, que é enfrentado e lá na frente a gente pode diagnosticar esse gostinho da felicidade, de ter conseguido vencer todos os obstáculos, todos os desafios de muitos anos e você tá com o diploma na mão de algo que era realmente o seu objetivo. Você precisa vibrar com seus resultados, por menores que você ache que eles são. E eu acredito e também confirmo isso, que tudo que nós conseguimos realizar, nós precisamos vibrar. Tudo que nós conseguimos ter pontos positivos, ou em casa, ou um parabéns de um professor, ou um parabéns do empregador, é algo que você precisa ficar feliz, falar que conseguiu aquele resultado, mesmo que você ache que é uma coisa que era sua obrigação ou que não valia a pena. Isso acaba te motivando para que as coisas acabem sendo cada vez melhores. Errar faz parte da vida, faz parte do desafio. E eu pergunto, quem nunca errou? Alguns erram, aprendem e recomeçam. Outros erram e desistem. Então a gente fala que errar é o normal da vida do ser humano. É um desafio, né? Faz parte do desafio da nossa vida. Mas é bom a gente errar, aprender com o erro. Isso é muito importante. Mova-se para que não fique se remoendo do futuro por um passado fracassado. Então, para que eu consiga chegar naquilo que eu quero, que eu consiga atingir os meus objetivos, a palavra é mover-se, mexer-se. Para depois eu não ficar remoendo lá na frente algo que, de repente, lá atrás eu poderia ter acertado. Uma frase que eu sempre falo: é muito mais importante eu tentar e errar
do que eu não tentar e depois ficar me remoendo pelo passado que poderia ter dado certo.